sanguinidade, não te afaste deles, senão quando as circunstâncias da vida, expressando os desígnios superior das leis que nos regem, determinem alterações e mudanças. A universidade é uma construção da inteligência. Cada aluno que se habilita a certa faixa profissional terá obrigatoriamente partilhado, por tempo longo, do clima de professores e colegas, os mais diversos entre si, para obtenção dos valores culturais que demanda. O lar é uma conquista do sentimento. Cada coração que integra a família, nele sediada, se candidata à aquisição de recursos determinados e partilhará, consequentemente, por tempo dilatado, das experiências daqueles que se lhes categorizam na posição de parentes, a fim de que possa atingir as qualidades que procura. Se problemas e provações te gravam os dias, no instituto doméstico, aconselha-te com a fé em Deus e guarda paciência no aprendizado que atravessas. Respeita os pais que te patrocinaram o nascimento. Entretanto, não te correspondem ao devotamento. Compadece-te deles e não lhes sonegues o acatamento e a gratidão de que se fazem credores. Educa os filhos que o mundo te confiou. No entanto, se não te mostram afeto, compadece-te deles e não lhes recuses a bênção de paz da qual necessitam para serem felizes, conquanto nem sempre consideres justo armá-los de forças monetárias capazes de aniquilar-lhes o ensejo de elevação e serviço. Seja quais forem as notas discordantes que te cerquem no lar ou no grupo de trabalho, compadece-te dos companheiros que ainda não entendam a mensagem de fraternidade e continuam demonstrar-lhes bondade e tolerância, porque os poderes maiores que nos conduzem os destinos certamente nos observam comportamento nas lições em que nos encontramos para a conquista do perfeito amor. Vou convidar a todos para fechar seus olhos, se assim o quiserem, e relaxar e continuar nessa vibração gostosa que a música nos deixou, e esta mensagem linda, conectarmos com o alto, com os espíritos amigos, com os benfeitores que aqui chegam muito antes de nós para nos auxiliar, nos amparar, nos inspirar. Que possamos estar abertos para receber esta inspiração e estas bênçãos que chegam até nós. Pedimos, Senhor, que abençoe a nossa querida palestrante dessa noite, que ela seja um veículo da Tua mensagem, que o Senhor a inspire e que esta mensagem alcance os nossos corações. Que a Sua paz esteja com todos, que assim seja. Gente, a palestra de hoje é Educando Emoções, com a nossa querida Nádia Mataruente. A Nádia é uma trabalhadora da casa, ela é coordenadora do Departamento de Infância e Juventude e também evangelizadora. Seja muito bem-vinda. Gente, obrigado pelo convite da nossa querida Sô aqui, que é mais uma oportunidade para a gente refletir. Quando se vai preparar uma palestra, é uma oportunidade de estudo adicional e de reflexão para que nós possamos melhorar a nós mesmos. E eu preciso falar aqui? Ah, tá, desculpa. Tenho que falar aqui. Eu falo alto já, então estava verificando se... Então, o tema de nossa reflexão hoje é
eu fiz uma pequena mudança. Percebendo emoções. Percebendo porque, na realidade, a educação das emoções vai para cada um, esse trabalho bem individual. Mas antes desse trabalho de educação, é perceber as emoções. E, às vezes, não é fácil. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Pegamos no Evangelho segundo o Espiritismo, falando sobre nós, o homem, a nossa evolução. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. Engraçado, algumas coisas a gente usa até de maneira um no lugar da outra, mas os instintos a gente já dá para associar com aquela, por exemplo, sobrevivência, tenho que comer, tenho que me livrar do perigo. Mas vamos ver aqui sensações e sentimentos. Às vezes não é tão claro. Nós vamos pegar uma explicação de Joana de Ângeles no livro Encontro com a Paz e Saúde, e ela nos diz: os sentimentos são as vivências do que é percebido pela emoção, de maneira consciente. Sentimento é percepção da emoção de maneira consciente, enquanto a emoção é o efeito espontâneo do organismo a qualquer ocorrência, produzindo descargas de adrenalina pela corrente circulatória. Por exemplo, eu posso ficar super nervosa agora que eu vou falar, não sei se perceberam ou não, mas eu posso, um batimento cardíaco um pouquinho mais rápido e tal, emoção. E eu posso nem estar percebendo, ou vocês percebendo, mas está acontecendo, né? A emoção produz o sentimento que passa a ser júbilo ou constrangimento, expectativa ou frustração. Desse modo, as emoções funcionam automaticamente, sem consciência direta da ocorrência, enquanto que os sentimentos são percepções conscientes das ocorrências. Mas quando isso vai passar, essa emoção vai passar a ser percebida conscientemente? A própria raiz da palavra emoção é motere. O verbo em latim significa mover, mas o prefixo "e" no sentido de movimento para fora, sugerindo que a tendência de agir está implícita em toda emoção. Daí todas as emoções serem, em essência, impulsos para agir. Engraçado que eu ouvi acho que foi Haroldo falando do desenvolvimento do reino de Deus em nós mesmos. Ele falou: emoção é um combustível. É como se fosse um carro precisa de gás, em outros lugares de álcool, lá no Brasil, ou energia para se movimentar. A emoção é nossa energia. Tudo bem que para evoluir a gente fala, precisamos das duas asas, inteligência, amor. Mas inteligência e amor, se não tiver nada para que se alce o voo, não vai acontecer. É a vontade. E a vontade, o combustível dela é a nossa emoção. Então é um impulso para agir, senão a gente fica parado, né? Podemos ter muito amor, eu amo todo mundo, mas estou aqui parada. Também posso estudar, não faço nada. Nenhuma das duas vão funcionar, nem que você tenha as duas. Na procura desse ou daquele valor da vida, mobilizamos a energia mental constituída à base dessas emoções e desejos. No entanto, hoje em dia, já passou, nós estamos no ano 2018, milhões, 19, sorry, gente, desculpa, eu ainda estou no ano passado. Milhões de homens, eu penso que homens de hoje vivem à cata de ouro e predominância, poder,
com o mesmo empenho com que antigamente, em aprendizados mais simples, se entregavam aos mistérios primitivos da casca e pesta. Porque estava lá no Evangelho segundo o Espiritismo falando que a gente foi, né? Que na evolução, instinto. Mas às vezes o instinto não está totalmente adormecido em nós. Nós temos, porque ainda precisamos dele, né? Precisamos de comer, sobreviver. Mas só que às vezes até em coisas como que não sejam comer coisas básicas, a gente está lá lutando, como deixando o instinto falar mais alto, né? E vem Joana de Ângeles, novamente no livro Autodescobrimento, ela fala que os seres humanos, por essa estrutura, nós somos essencialmente seres emocionais. Aí você vai falar assim, seres emocionais, mais uma coisa, né? Porque tem espírito, corpo, perispírito. Onde que fica o ser emocional aí nessa história, né? Então, quem somos nós? Só relembrando aqui. Então, nós somos, né? O espírito eterno, criado por Deus, né? O corpo que nos permite viver aqui na Terra, encarnados, e termos experiências, porque o corpo, ele proporciona isso para nós, senão não teríamos. As dificuldades até que o corpo proporciona é o que nos faz crescer. E o perispírito, que é um invólucro semimaterial que une esses dois. E daí? Aonde está esse ser emocional? O que tem a ver com isso tudo? Vamos ver aqui. Então, o que acontece quando a gente encarna? É o espírito, né? Criado por Deus, simples e ignorante. Então, vamos imaginar que esse azul aqui, e eu estou pegando esse emprestado da Nétia Guimarães, não sei se eu estou sendo fiel, mas ela é uma gravura que ela usou, não nesse sentido, mas eu achei muito interessante como ela explicou. Então, vamos dizer que isso é o espírito criado por Deus. Só que a gente está aqui, ó, espírito, tá? Esse piquititinho aqui. Aí, a gente encarna. Parte material, corpo. Então, o que comanda aqui? O que é isso, aliás? Espírito com corpo é o quê? Ser humano. E outra palavra também muito utilizada, quando nós vemos aqueles 3 elementos, que é corpo, espírito, perispírito, o espírito encarnado na matéria é o quê? Alma. Tá? Gente, é só didaticamente, tá? Não quer dizer que falar que é espírito, sou espírito, mas como eu estou encarnado, sou uma alma, mas não vai fazer diferença nenhuma. Importante que a gente entenda isso, que aqui encarnados nós somos espírito com um corpo, alma, tá? Agora, o que acontece? Tem a evolução, né? A evolução. E, então, aqui essa parte material. Então, mais espiritual, menos espiritual, né? Mais material, menos material. Então, aonde que a gente está por aqui? Não sei. A gente está, assim, em algum lugar aqui, né? O daqui é o mais primitivo. A influência espiritual nesse indivíduo, no comportamento desse indivíduo, é mínima espiritual, máxima, só é o instinto aqui. Mas aqui vai melhorando um pouquinho, espírito, matéria, espírito, matéria, espírito, matéria. Tá. Os sentimentos residem aonde? No espírito. É isso? É. Os sentimentos residem no espírito e as sensações que estava falando inicialmente residem aonde? No corpo, né? Então, sensações físicas. Aliás, a gente pode pensar nos sentidos, órgãos dos sentidos. Então, tá aqui, sentimentos está aqui. Agora, o que é emoção? A emoção, ela existe na alma, no ser encarnado. Por quê? Porque ela tem um componente espiritual, sentimento, juntamente com um elemento material, que é a sensação. Então, na realidade, a emoção ela vai acontecer sempre com esses 2 componentes. Então, alguns sentimentos, podem pensar em sentimentos, por exemplo. O que é um sentimento? Diz um. Amor. O amor faz sentido? Se o corpo desencarnar aqui, você leva o amor com você? Então tá no espírito, né?
Uma emoção. Alegria. Por que alegria? Não, tá certo, tá? Pra você não ficar pensando que tá errado, que eu tô querendo te pegar. Porque a alegria não é um sentimento, né? A alegria é alguma coisa que... Ela tem uma... Não, justamente, lembra que pode ter uma composição maior de sentimento, né? De amor, de coisas boas, mas tem também alegria, tem assim, a gente fica, né, excited, né? Então tem um componente que é sensação, tá? Então, emoção. Gente, esse grupo é muito bom. Eu gostei muito da explicação dela porque me fez entender um pouquinho melhor, né? Então, por exemplo, amor de esposo ou esposa, de companheiro, companheira. Seria uma emoção ou um sentimento? Depende de quanto amor, né? Isso não. Depende, tem o amor carnal, o amor espiritual, que a gente pode já vir, aquele amor já é uma coisa que vem nos acompanhando em vidas e vidas e vidas, que não necessariamente pode ser de esposo e esposa, é um ser com outro ser. Mas a pergunta foi exatamente o amor de companheiro. Então, na realidade, você está certa mesmo. Tem a parte material, que não quer dizer que é ruim, é o desejo, tá? Mas pode ter amor? Pode. Pode ter outros sentimentos além do amor, aliás? Junto, nesse de esposo, companheiro, etc, etc. Quais, por exemplo? Desejo. Não, vamos colocar Carinho, sentimento. raiva, ódio. Não, a irritação. Então, a irritação seria sentimento ou emoção? Desculpa. Ou emoção. Irritação. Acho que talvez seja sensação, mas raiva talvez. Mas a raiva é o quê? É uma irritação. É emoção. Raiva, emoção. Por que pode ser uma emoção? Porque vai ter alguma coisa física na raiva, geralmente. Gente, isso daqui não é uma ciência 2 mais 2, 4, e nem eu sou uma expert, é só para perceber o que está acontecendo com a gente, tá? Então, na realidade, a raiva, ela é uma emoção. E você pode ficar com dor de estômago, dor de cabeça, eu não sei, ficar meio tonto até. Várias coisas podem acontecer quando você está com raiva, né? Aliás, nem pensa direito, né? Não é isso? Nem pensa direito. Agora, o que é a raiva? Que sentimento estaria por trás de uma raiva? Poderia estar por trás dessa raiva? Por exemplo. Pode ser um... Então, essa é ótima, inclusive. Então, um sentimento é orgulho, porque quando você desencarna, leva orgulho? Leva consigo. Não tá no corpo, tá aqui, né? Então, eu gostei dessa pelo seguinte, orgulho. Então, vamos supor, gente, eu me usei como cobaia, né? É triste você começar a ficar vendo como você se comporta, né? Mas a gente tem que se conhecer, então foi uma ótima oportunidade, por isso que eu te agradeci. Não sei se eu gostei demais, mas vai ter algum fruto. Mas, de qualquer forma, é o seguinte, alguém falou comigo no trabalho de uma forma que eu simplesmente me senti irada. Não valorizaram o meu trabalho, e eu fiquei, mas sem vontade de gritar mesmo. Não, e aliás, quase. Então, raiva, né? Raiva. Então, mas a raiva é sentimento? Não, tem uma outra coisa aí. É o quê? Orgulho. Eu posso simplesmente pensar, eu sou muito boa. Entendeu? Como que ela se atreve... Não, aliás, nem é orgulho, desculpa, seria vaidade. Porque como se atreve a não perceber quão boa eu sou? Porque o orgulho é assim. O orgulho, você fala de qualquer modo comigo, mas eu nem ligo pra você não é importante pra mim. Eu não quero nem saber. Mas quando alguém me trata... Então, se alguém fala de mau jeito comigo, né? Então, assim, eu me importei é porque
Eu tô querendo que, além de achar que eu sou boa, eu quero que você também ache que eu sou boa. A vaidade, essa é a diferença, um pouquinho da diferença entre vaidade e orgulho. Então, você tem que perceber que eu sou boa também. Né? E orgulho, não. Eu não me importo com você. Se não é importante para mim, se você não gostar de mim, não faz diferença. Entendeu? Então, assim, e aí que tá, nós vamos interpretar o que a Joana quis dizer um pouco antes, que as emoções, então, elas geralmente, e dependendo dessa combinação aqui, ela é meio automática. Então, raiva, tô com raiva, o que tá acontecendo? Tô estressada. Estressada, então, é ótimo, né? Assim, eu me diagnostico o tempo todo com estresse. Mas o que é estresse, gente? Entendeu? Então, a gente precisa trazer a emoção para o racional, para o consciente. E identificar qual é o sentimento que realmente está lá. Né? Então, a gente estava falando até desse amor esposo, companheiro, companheira, etc. Por que não é um sentimento? Porque tem um componente sensação e também pode ter, aliás, vários sentimentos. Porque se tem só amor, maravilhoso. Mas se tem aí o orgulho ou o egoísmo. Eu sofro de inveja. Não, você não sofre de inveja. É egoísmo. Posse. Então, assim, a gente tem que dar os nomes direitinho, porque não tem como você tentar consertar alguma coisa se você não está sabendo o que está ali por trás. Então, temos que descobrir o que está por trás. Então, alguns sentimentos inferiores que nós falamos aqui. Então, ódio, egoísmo, orgulho. Aliás, o ódio talvez nem seja tanto um componente, ele é mais uma mistura, não é isso? Porque o ódio, ele é o quê? Eu tenho algum sentimento por você e você não retribui o sentimento. Então, eu posso estar com orgulho ferido. Orgulho ferido, exatamente. Então, quer dizer, esse negócio de raiva não explica nada. Eu tô com raiva, eu tô enraivecido. Mas alguns sentimentos superiores, amor, altruísmo, humildade, modéstia, uma coisa que vai consigo, com o espírito, né? E algumas emoções, exaltado, afetuoso, alegre, triste, irado, raiva, né? Amedrontado. E veja bem, essas emoções não quer dizer que são ruins, né? Porque o medo, ele é importante, né? Pra gente nos proteger. Nós precisamos nos proteger. Então, eu tô caminhando para um lugar que está perto de um precipício. Eu preciso de ter um medo. O medo ajuda para mim não poder continuar andando e cair no precipício. Agora, o problema é que é o seguinte, o medo ele pode ser tão aumentado que aí eu passo a ter medo daquilo que nem existe. Aí já é um medo que não é saudável, não é pra gente sobreviver, né? É o pânico, né? Tô com pânico de quê? De ir pro trabalho, não. De enfrentar alguma outra coisa, a gente tem que traduzir o que está causando aquilo. A raiva mesmo, uma certa pitada de ser firme. A raiva é ser firme, se ela está no ponto saudável. Às vezes tem que falar firme. Eu, por exemplo, sofro disso, eu não sei ser firme com minha filha, por exemplo. É necessário um pouco disso, uma pitada. Mas aí não é ser agressivo, ofensivo, né? O triste não é ruim, porque nós precisamos fazer reflexões, né? São momentos mais melancólicos, você está vendo o porquê da vida. É necessário. Mas aí pode o excesso, depressão, né? E todos esses. Então, todos esses podem ir para mais ou para menos. Mais espiritual, menos. Então, cabe a gente tentar identificar. É confortável? Não. Engraçado que eu estava fazendo, foi essa palestra mesmo.
e eu ofendi alguém, sem pensar muito. Mas assim, meio bobinho, mas... Quer dizer, bobinho pra mim, que não sentiu a ofensa, mas quem sentiu, provavelmente, não gostou muito. Mas aí eu falei assim, como eu gosto de fazer as coisas assim, um checklist, tem uma lista, né, que eu quero já me livrar. Aí eu até falei pra pessoa que eu ofendi, eu falei assim, aí eu fiquei tentando telefonar pra pessoa. Aí depois eu falei assim, gente, que coisa horrível, até isso, olha só, porque eu tô querendo que minha consciência fique tranquila. E se a situação não era muito ruim, tá? Mas e se for uma situação ruim? Então quer dizer, pro resto da vida eu vou ficar, ai meu Deus, eu vou morrer. De repente eu não vou poder pedir desculpa. O ideal seria não fazer, né? Mas aconteceu, então não tem jeito. Então eu tenho que falar assim, não, eu vou ter que manejar esse sentimento de querer dizer desculpa para poder ficar com a consciência tranquila. Porque se fosse uma outra situação e eu não pudesse ver a pessoa de novo, o que eu ia fazer, gente? Eu ia ficar desesperada, triste, ficar em depressão, alguma coisa assim? Sentir culpada ao ponto de não conseguir funcionar? E isso acontece, tá? Dependendo, são coisas que na nossa vida que às vezes a gente faz ficar bem pesado pra gente mesmo, né? Então, assim, então é engraçado pensar nisso e tentar identificar isso na sua vida. E é legal, porque aí, por exemplo, na situação do trabalho, que a pessoa falou de algum jeito, mau jeito, aí eu posso pensar assim, essa pessoa tá irritada, não tá no bom dia hoje, mas não é, eu não sou ruim, meu trabalho não foi incompetente, entendeu? É como se você precisasse que as pessoas falassem, o seu trabalho é bom. Você tem que saber se o seu trabalho é bom. Se você fez direito, fez com carinho, buscou fazer o seu melhor, então tá bom. Então se a pessoa falou, não viu, é porque a pessoa ou não tem uma sensibilidade para observar, não tem nem conhecimento, talvez, para saber se é bom, né? Porque você não consegue perceber uma coisa se você, vamos supor, você tem uma fórmula matemática fantástica e você não sabe matemática. Pode ser fantástica a fórmula. Eu vou achar fantástica? Não. Né? Agora, alguém que, né, trabalha com a matemática, vai olhar assim, nossa, que, né, sofisticada esse cálculo. Então, quer dizer, de repente a pessoa não soube, e não estou falando assim, desmerecendo, falando que assim, essa pessoa é burra. Não. Naquele específico assunto, a pessoa não domina muito bem. E tá ok, porque pode dominar em outro assunto que eu não domino, né? Mas assim, não é confortável, não vai passar, não vai, só porque você percebeu isso, não vai, de repente, ficar confortável. Não, mas faz parte desse processo da gente se entender, né? De identificar. E é tão interessante porque essas emoções, né, e a gente tem assim uma ideia, por exemplo, principalmente a raiva, talvez. A gente fala assim, nossa, são coisas ruins, né? Mas vamos supor que você tem um temperamento um pouquinho mais apimentado, vamos dizer assim, né, um tempero. Então assim, mas não quer dizer que é ruim, você tem que simplesmente redirecionar, né? Trabalhar, mas por isso nós temos que perceber primeiro o que é, para depois poder ver o que pode fazer, né? Então, esse daqui é um autor que eu gosto muito dele, que ele foi um professor que ele não morreu, mas pelo menos nessa época, um professor da Harvard que tem um programa sobre negociações, sabe? Esse pessoal que faz negociações quando tem esses perigos e crimes, eles vão negociar com o criminoso, ou situações muito difíceis como, por exemplo, como é que fala? Passeatas, que as pessoas estão querendo... protestos, que pode acontecer alguma coisa, uma violência. Então, como negociar? Então, ele é negociador. Então, e que não é nada diferente do que Joana de Ângelo nos traz, mas eu acho legal que como a gente vê isso todo lugar, o que é próximo da verdade, no que a verdade ela é verdade em qualquer lugar, não é verdade para um ou para outro, é para todos, né? Então, em verdade, não há emoções intrinsecamente negativas, apenas emoções carregadas negativamente, que têm o potencial de se tornarem positivamente carregadas. E
Emoções como o medo e a raiva podem ser destrutivas ou construtivas, dependendo de como lidamos com elas. Mas, gente, a gente precisa aprender a negociar, porque estávamos até falando sobre isso com relação à educação de manhã. Como redirecionar? Não estou dizendo que é fácil. Mas esse Yuri, o nome dele é Yuri, ele participou de teve protestos assim na Venezuela, uma época, talvez em 2003, e estava assim para assim, como é que fala? Invadir o governo e aquela coisa toda. Então ele chega nesse estádio com o pessoal gritando, todo mundo gritando, querendo derrubar mesmo e atacar. Então ele pegou e pegou uma frase que eu me esqueci agora, para variar, mas é alguma coisa no sentido, então, desculpe aí, que eu tô botar o meu mesmo, que não tem jeito, que eu não tô lembrando, mas alguma coisa assim, unidos poderemos, unidos venceremos, tá? Vamos supor que seja isso. E começou a fazer eles falarem, aquele povo todo, cheio de raiva, repetiu o que ele estava falando. E começaram. Aí de repente, já começou, já mudou, porque estava todo mundo assim, xingando, fazendo outras coisas, e ele... Aí depois que ele conseguiu fazer todo mundo falar a mesma frase várias vezes, com bastante... Você estava muito alto, né? Então ele falou assim, ele sugeriu, vamos fazer trabalhos comunitários, melhorar a comunidade, não sei o que, não sei o que. O pessoal saiu de lá com uma vontade, já no outro dia, já abriu sabe? Como se fala assim, pessoas normais, não do governo, mas assim, vamos ajudar quem está precisando, não sei o quê. Abriram coisas, já começaram a fazer coisas, porque toda aquela revolta que estava ali, aquele vulcão, foi redirecionado para fazer alguma coisa, em vez de ficar reclamando, né? Aliás, o que a gente também podia fazer às vezes. Não, eu tô falando para mim, desculpa. Não quis, né? A ansiedade, o medo e a raiva podem trazer consigo a energia. Às vezes é preciso de um pouco dessa energia transformativa de que necessitamos para fazermos mudanças de dentro e fora de nós. Então, as mudanças, lembra o Fernando, eu estava até falando assim, como é que foi a palestra do Fernando? Eu esqueci exatamente o tema. Mas aí a Solange estava falando, mudança, gente. Então precisa dessa emoção. Vamos mudar. Não adianta você, eu tô com vontade de mudar. Não vai acontecer nada, absolutamente nada. Então precisa desse gás, desse combustível para poder fazer essa mudança, né? Aí, essa é uma pergunta muito interessante. Paixão. Paixão é o quê? Sentimento, emoção. Emoção, né? É ruim, paixão? Então Kardec pergunta, tá? Então não tinha assim aquele linguajar de psicologia, essas coisas na época de Kardec, mas ele entendia, porque paixão, essas coisas todas sempre aconteceu, né? Então, será substancialmente mal o princípio originário das paixões? Então, uma emoção aqui que a gente, né? Paixão, ou um indivíduo pelo outro, pelo trabalho, seja lá qual paixão. Embora esteja na natureza, então será mal isso? Então, o que fala os espíritos? Não. A paixão está no excesso de que se acresceu à vontade, visto que o princípio que lhe dá origem foi posto no homem para o bem, tanto que as paixões podem levá-lo à realização de grandes coisas. O abuso que delas se faz é o que causa o mal. Então é necessário um pouquinho de paixão, entendeu? Até assim, no centro, no trabalho do centro, no trabalho da evangelização, no trabalho, seja lá qual trabalho que a gente realize, né, estar apaixonado, porque até contamina positivamente as pessoas, né? Que senão tem. E numa outra pergunta, né? Como se poderá determinar o limite onde as paixões deixam de ser boas para se tornarem más? Qual o limite? Todo mundo pode imaginar? Ver o que os espíritos falam. As paixões são como um corcel
que só tem utilidade quando governado e que se torna perigoso desde que passe a governar. Então, quando a gente está governando, então isso daqui os espíritos já falavam antes de Daniel Goleman vir com inteligência emocional, né? Porque o que o Daniel Goleman vem falar pra gente de inteligência emocional? Passe a governar. E se a gente passar a governar as nossas emoções, a gente vai estar muito bem. Não precisa nem ser um cientista super inteligente, porque não é esse que vai ter mais sucesso. É o que tem mais inteligência emocional, ou seja, aquele que pode melhor controlar suas emoções. Então, isso bem antes de Goleman. Então, Goleman deve ter feito um workshop aqui. Não, tô falando, né? Desculpa. Não foi intencional. Então, nós temos a mente emocional, somos seres emocionais. Joana nos diz, não sou eu. E a mente racional, né? Agora, como é que a gente faz? Elas trabalham juntas? Tem, né? Mais trabalho? Então, teriam que trabalhar juntas. O ideal seria realmente essas duas partes trabalharem juntas. Por isso que a gente fica em tanto conflito e é desconfortável também, né? Porque a emoção e a razão. O ideal é que se haja um equilíbrio entre ambas, com a emoção alimentando, lembra, combustível, alimentando e informando as operações da mente racional. Porque senão a mente racional não alça voo. Mas a mente racional refinando e muitas vezes vetando a ação das emoções. Já aí a parte racional vai falar assim, esse comportamento não tá legal não. Então vai mais, né? Então aí quando a gente resolve perceber o nosso comportamento, como que a nossa emoção está, então quando a gente resolve fazer isso, vai ter que fazer várias vezes. Mas aí já começa um exercício que já está percebendo. Aí a mente racional não dá tempo para interferir. Não dá tempo para interferir, porque a gente não está com esse costume ainda. Mas quando já começa a ficar mais acostumada, aí você ia falar um negócio, deixa eu respirar. Então, você vê o que funciona para você respirar. Dá licença, vou ali, respira, depois volta e responde. Porque geralmente não é assim, né? A gente pega, alguma coisa acontece, já fala, não sei o quê, e depois se arrepende porque nunca sai do jeito que a gente queria. E já perde a razão. Tá? Então, assim, aí nesse exercício de perceber o que tá por trás da emoção, eu não gostei do jeito que ela falou porque eu acho que ela não percebeu que eu sou muito boa, ou que o meu trabalho é muito bom. Então, quando eu percebi isso, mas eu sei que a minha sensação, que é a parte material, porque eu tô lá embaixo ainda, né? O espírito ainda é uma porção pequena, me influenciando. Então, o que acontece? Eu falo assim, não, então, já sei que eu faço isso, deixa eu sair. Você dá licença um minutinho, tem que tomar um copo d'água. Sei lá. Toma, respira, volta. Aí vai acontecer outra coisa. Aí você está começando a controlar as emoções, né? E engraçado que, de uma certa forma, Jesus, quando ele em todas as parábolas dele, quando ele praticamente fala com o indivíduo, ou cura, ou conversa, ele fala assim, vai e não peques mais, não é só na intenção de não errar de novo, mas observa o que você está fazendo. Observa, porque você veio fazendo a mesma coisa o tempo todo. Então, hoje, aconteceu alguma coisa diferente. Então, a partir dessa coisa diferente, observa. E não faz mais. Agora, eu achei fantástico na palestra passada, para falar a verdade, que o Paulo, eu gosto muito do Paulo também, do apóstolo Paulo. E todo mundo fala assim, uau, que exemplo, né? Fazia isso e aquilo, quer dizer, perseguia, gente, mandava matar. Não é ficar com raiva só, não, né? Mandava matar. E, de repente, apóstolo de Jesus, né? Um dos maiores apóstolos de Jesus. Mas não é de repente, né? Também ele foi lá para o deserto. Então, a gente esquece de falar daquele tempo que passou fazendo uma reflexão, como que ele se comporta, o que é que ele pensava, fazer uma análise. Então, assim, não mudou rapidinho. E a personalidade dele também não mudou rapidinho, porque ele é ele.
Mas o comportamento, ele fez uma avaliação, entendeu? Então, tem que ter essa... Então, não podemos esperar que isso modifique rapidamente, né? E, de uma forma... Eu gostei dessa forma didática do Yuri falar, que a gente pode pegar e, quando a gente percebeu como é que tá a nossa emoção, ou melhor, antes de perceber, a gente pode exteriorizar. Tá, acontece. Geralmente não vai ser bom, gente. Não vai ser bom. I'm sorry. A emoção nos controla, né? E a gente fica tão mal, né? Assim, quando a gente faz alguma coisa, às vezes nem queria. E fica péssimo. Então, não vale a pena, né? Não vale a pena. É melhor ficar observando a emoção e tentar agir. Então, a gente reage, né? A gente reage. A gente não age, a gente reage. Pá! É quase que automático. Agir com intensa emoção, sem propósito claro. Aí, culpa, né? Nos enfraquece. Ai, gente, eu fiz, não vale nada. Eu falo aqui, eu dou evangelização e fiz isso. Ai. Pronto, olha só, já arrumei uma desculpa para mim mesma até não fazer nada, porque fiquei culpada porque eu fiz aquilo que estava errado e tal, né? E aí a gente evita até resolver o problema, porque a gente não quer nem lidar com isso. Aquele sentimento de culpa é tão desconfortável que você não quer nem enfrentar, né? E o medo pode nos paralisar. Se a gente deixar o medo se manifestar do jeito que ele quer vir, pronto, não ando. Não vou. E acontece, gente. Não quero ir para o trabalho hoje, não quero dirigir hoje, não quero olhar para a cara de ninguém hoje, não quero falar com ninguém hoje. É paralisante, né? Raiva. Cega. Quantas vezes, né? E realmente a gente fala coisas que não deve, faz coisas que não deve, sabe-se lá. Então tem uma opção 2 também que a gente faz muito, tem uns de nós que faz muito. Suprimir a emoção. Ah, não, porque não tá certo. Tô com raiva, mas engole. Né? Engole. Isso é bom? Isso não é lidar com a raiva. Ou lidar com o medo, ou lidar com a culpa. Você está, né, internalizando. O que acontece aqui? Controle aparente e temporário da emoção. Então, eventualmente as emoções vêm à tona e vem pior, né? Aí esse daqui passa para cá, pior, né? Você suprimiu, aí vai quando se manifestar, vai ser um furacão. Aí você pode conscientizar-se. Desconfortável, já fica sabendo. Não é legal. Porque aí você vai descobrir que um monte de coisa que você faz que você pensava nem fazia. Então, é desconfortável. Mas, com o exercício prolongado, nós vamos controlar as emoções, né? E experienciamos as emoções sem sermos possuídos por elas. Então, é engraçado que tem essa palestrante, ela fala de uma história que é engraçada. Eu acho que alguém já falou aqui também, que tem essa família, né, muito pobre. É um fazendeiro, a mulher e um filho, e eles têm um cavalo. Aí, o que aconteceu? Acho que tem uma trovoada, assim, o cavalo foge. Aí o pessoal da aldeia disse, ai, que desgraça, a única coisa que contribuía para a subsistência dessa família, que era o pobre do cavalo, né? Que horror. Aí eles falam assim, que horror, né, pro fazendeiro. Assim, talvez, olha só, talvez, ele não manifestou, não suprimiu, talvez. Aí ele vai com o filho dele para procurar o cavalo. Aí vão lá pelo bosque e tal, acham além do cavalo 2 outros cavalos selvagens. Opa! 3 cavalos. Assim, que legal. Então eles vão para casa com o cavalo e o pessoal da aldeia, poxa, que sorte, hein? Aí ele, talvez. Aí o filho foi lá cuidar dos cavalos, aí sentou
montou num dos cavalos selvagens. Aí pronto, caiu, quebrou a perna. Assim, ai, que azar, o único filho que dava para ajudar o pai a trabalhar, essa família, coitada. Aí o velho, talvez. Mas aí, a guerra explode na região, aí os soldados vêm para recrutar as pessoas, só que não recrutam o menino porque tá com uma perna quebrada. Aí o pessoal da aldeia, ai, que bom, né? Aí, talvez. Então, assim, é tudo uma questão de percepção. É aquela noção daquilo, os acontecimentos, se a gente conseguir olhar eles de uma outra forma, talvez não reajamos tão explosivamente, de maneira a causar consequências que vão nos incomodar profundamente. Então, a gente tem que analisar, ou boas ou ruins. E, geralmente, só tem coisa boa, gente. Parece que é ruim, mas é boa. Né? A gente não sabe avaliar, porque a gente está olhando uma coisinha aqui, mas é muito maior do que a gente está conseguindo observar, né? Essa daqui é proação, ser proativo, né? Agir com antecedência com propósito definido. Igual, por exemplo, você está ficando irritado e tal, vai lá tomar água, vai respirar. Proação. Né? Porque você não vai virar santo e nem ficar calminho de uma hora para outra. Então, se seu temperamento é meio explosivo, vai fazer alguma coisa que te faça sentir melhor. Nos relacionamentos interpessoais, a emoção exerce um papel relevante, essencial para o êxito, contribuindo para a afetividade, a convivência feliz. No entanto, antes de se exteriorizar como seria ideal, exige todo um curso disciplinante, uma análise profunda, a fim de converter-se em equipamento adequado ao seu eu superior. Então, na realidade, isso daqui são só reflexões mesmo para nós buscarmos essa até vontade, né, de reconhecer, conhecer e disciplinar, para que então eu possa utilizar aquilo a meu favor, não contra mim. Aí, no Livro dos Espíritos. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as más inclinações? Essa daqui é quase clássica, mas eu nem presto atenção. Mas quando eu estava fazendo a palestra, me chamou muita atenção essa pergunta. Gente, pode o homem, pelos seus esforços, vencer as más inclinações? Com muito esforço? Muito esforço? Hã? Pô, gente, olha que tristeza. Olha a resposta. Ai, isso daqui dá até tristeza. Sim, e frequentemente fazendo esforço muito insignificante. Muito insignificante. O que lhe falta é vontade. Quão poucos dentre vós fazem esforços. Ai, que triste. Mas então assim, ou seja, não é muito esforço. Então tem das duas uma. Lembra que a vontade e a emoção que é o combustível da vontade, né? Então, no caso, a gente precisa ver, ou eu não estou com vontade mesmo, e, portanto, as minhas emoções não estão dando suporte à minha vontade, né? Porque eu quero outra coisa. Porque eu falo assim, eu quero emagrecer, mas eu vivo comendo doce, então não quero emagrecer, gente. A verdade é essa, né? É assim. Mas vamos supor que a gente queira, tá? Vamos supor que é a verdade que a gente quer. Então, se a gente quer mesmo, mas aí a gente tem que lutar com uma outra coisa, com a nossa rotina. Porque lembra que essa é uma encarnação, mas temos várias. Que nós vemos fazendo coisas repetidas. Então, para ver essa mudança quando a gente quer realmente, tá? Então, tira aquela que realmente não quer. Mas quando a gente quer realmente, vai acontecer o quê? A gente tem que começar a mudar um pouquinho o que a gente faz, fazer uma diversificação, porque nós estamos tão acostumados que é difícil a gente fazer diferente. Já ouviu, não sei se aconteceu com vocês, de fazer uma coisa tão automática, até ir para o trabalho, vamos supor, o mesmo caminho do trabalho há anos. Às vezes, uma hora você está dirigindo, você nem...
Ah, já tô aqui. Gente, que horror. Você não prestou atenção dali da saída da sua casa até onde você está, quase no trabalho. Então, assim, olha só, olha como é automático. Então, é quase que o corpo fazendo por si só. Tá? Quase. Então, assim, nós temos que fazer um esforço maior porque a gente faz coisas muito repetidas. E a mudança, que é o que falaram semana passada, o que ela causa na gente, a mudança? Uma emoção muito conhecida, que nós falamos aqui agora, é o medo. Por quê? Porque, se descobrirem que eu não sou o que eu acho que eu sou e que talvez eles pensem que eu sou. É uma coisa assim, a gente tem um medo, gente, de medo de errar, é horrível. Mas isso também é uma coisa de criação, também de várias encarnações. Errar faz parte, mas a gente não está acostumado com isso. A gente acha que só pode acertar. E se errar é um horror, é uma afronta, é uma frustração. Somos seres totalmente assim menores que os outros. Então, assim, é uma maneira errada de pensar. Não é o erro assim que eu quero, me com prazo no erro, no mal. Não, mas errar, às vezes, eu posso ter ofendido mesmo. Assim, poxa, realmente eu estou trabalhando na minha emoção e vou ficar mais calma. Mas errei. Fazer o quê? Gente, nós estamos aqui para aprender, né? É pouco esforço, hein? Pouco esforço. É só querer. Cada indivíduo deve realizar uma avaliação a respeito da sua própria emotividade. Então, isso é uma coisa bem individual. Se precisar de ajuda, sempre tem ajuda. Tem a medicina também. Cada um avalia o que é necessário. Porque ainda somos matéria também, lembrando, né? Não é só espírito. Então, nós podemos precisar de uma coisa e outra. Então, qual é essa avaliação? Como nós reagimos diante de nós próprios? Né? Assim, o que eu penso de mim? Que às vezes isso surpreende. Vamos supor, uma coisa que você pensa que você é há muito tempo. Aí, de repente, você, gente, né? Então, assim, você pode estar enganado. Tem que pensar. Entendeu? O que é que você pensa de você? Então, torna-se essencial a análise cuidadosa a respeito das reações emocionais diante dos desafios. Cólera. O que a cólera nos diz? Ciúme. Gente, ciúme, emoção, né? Mas o sentimento por trás? Egoísmo, orgulho, blá, blá, blá. Mágoa, orgulho, né? Quem é você para me tratar mal? Eu. Tão importante. Revide, ódio, inveja, que decorrem do primitivismo moral do ser. O trabalho por libertar-se desses verdugos do eu superior torna-se imprescindível ao desenvolvimento das emoções, tá? Então, tem que pensar em você. Não estamos sendo egoístas aqui, tá? Porque tem o egoísmo, que realmente é o mal da alma. Mas não é isso aqui. Essa análise de você, não do outro, é necessária. Qual a conduta em referência ao próximo, né? O que eu penso do outro? As reações diante do próximo serão resultado do hábito de como enfrentar situações inesperadas. Por isso que eu estou falando da rotina. Então, se a gente não tem hábito a gente coloca nós mesmos numa rotina, então a gente fica muito frágil nas situações inesperadas. Eu estou falando que eu sou fera nisso, porque se acontece alguma coisa que eu não estava planejando, é muito difícil para mim. Fenômenos novos, jogos psicológicos, insegurança pessoal responde pelo descontrole da emoção na conduta do relacionamento com as pessoas, né? E de que forma desenvolver os valores íntimos em relação a si e aos demais? A Joana de Ângeles nos diz: o encantamento da existência física libera-o da queixa, das frustrações, dos tormentos. Obrigado, Senhor, que eu estou aqui. Obrigado pelo meu corpo que me permite caminhar, ir para o trabalho. Obrigado porque eu tenho vocês aqui, que eu posso trocar de ideias, crescer, enriquecer. A vida, o encantamento pela existência. Obrigado por essa oportunidade. Obrigado que eu perdi meu emprego, porque de repente eu vou ter um melhor ainda daqui um pouco. Não sei, entendeu? A gente não sabe. Podemos olhar assim? Sim, podemos olhar assim. Né? Teve alguém que falou que acreditar em Deus é como ter Deus como o seu, como que fala? Policy holder do seu seguro. A sua companhia de seguro, né? A seguradora. Deus é a seguradora. Então, se você está com um carro e você tem uma boa seguradora e paga, você não quer bater o carro, mas se você bater, tá ok, porque o seguro
paga, né? Mas assim, e se não, ninguém tiver, né, se machucado. Então, Deus, gente, é como se tivesse o dono da seguradora. Então, assim, não tem nada para nos machucar. É tudo aprendizado. Mas a gente não pensa assim, né? A gente está super preocupado. Mas, na realidade, Deus é o dono da seguradora. Há técnicas valiosas para chegar ao patamar das emoções gratificantes, entre elas, né? São algumas sugestões também, Joana de Ângeles nos traz. Gerar pensamentos de autoconfiança e gravá-los pela repetição. A gente já repetiu várias encarnações, muitas coisas como não sou bom o suficiente, ou então eu sou melhor que o outro e o outro não é tão bom quanto eu, seja lá o que for. A gente já fez várias vezes, a gente tem que identificar o que é que a gente tem repetido na nossa mente. Então a gente tem que fazer diferente, né? Outras coisas, autoconfiança com a repetição. A repetição ajuda muito, né? Estabelecer programas de engrandecimento moral e fixá-los. E esses programas seriam coisas pequenas inicialmente, né? Que a gente possa fazer. Corrigir hábitos viciosos de utilizar as pessoas como coisas, tendo-as como descartáveis. Gente, triste, né? Mas assim, às vezes a gente pode, assim, as pessoas podem ser um tijolo para alcançar alguma outra coisa que você quer. Então tem que observar isso. Valorizar a experiência, qualquer experiência, e vivenciar, evitando a autocompaixão, ai, coitada de mim, subestima pessoal, que escondem um mecanismo de inveja em referência às pessoas felizes. Então, isso é uma recomendação da Joana. E o que é isso aqui? Que não dá para ver direito? Mas que situação é essa, será? Chuva, né? E onde que essa chuva está acontecendo? Onde a gente está e o que está em nossa volta? Um trânsito engarrafado. Gente, eu estava indo para Nova York. Eu pensei em colocar isso aqui quando eu estava assim. Eu não dirijo para Nova York, fui pegar meu irmão no aeroporto. Que desespero. Ai, meu Deus do céu. Porque eu não só não sei dirigir sozinha, eu tenho medo, emoção. Mas estava assim, estava escuro, chovendo, não consegui enxergar uma coisa. Eu falei, meu Deus do céu. E aí eu estava assim, olhando para a luzinha. Que tomara que esse motorista na minha frente seja bom, porque eu tenho que seguir alguém. Aí eu pensei assim, eu vou colocar... Eu estava tão emocionada, reagindo, obviamente, né? Não estava racionalizando, não. Aí eu falei assim, gente... Aí eu fiquei pensando, esse tráfego aqui somos nós. Nós estamos suponha, né? A gente pode pensar, nossa, o mundo tá louco, né? Então tá. Então finge que esse mundo louco que a gente tá falando é essa situação que você tem que ir a algum lugar. Todos nós estamos indo para esse lugar, mas tá assim, não dá para ver nada. Aí Jesus falou assim, vós sois a luz do mundo. Gente, então, quando a gente está falando de emoção, não é egoísmo, porque a nossa luz, não só ela vai iluminar pra gente, mas ajuda a iluminar pro outro também. Porque se o outro não acender a luz dele, eu ia estar perdida. Não, eu tô falando, mas é uma realidade, gente. Então, assim, a gente trabalhando na gente, a gente não só tá melhorando nós mesmos, mas ajudando o outro, é um exemplo, é uma motivação pro outro melhorar. Eu falei assim, precisa que acendemos a luz. Entendeu? Então, vamos observar nossas emoções, vamos acender essa luz que Jesus falou que já está lá, só que a gente esconde, né? Com a influência mais material, mas a gente vai deixar a espiritual tomar conta e subir um pouquinho na escada, né? E eu queria finalizar, e essa figura do tráfego, na realidade, e eu achei assim, muito bacana quando o Haroldo mencionou uma frase que Emmanuel traz no livro Primícias do Reino, falando que o reino de Deus começa no interior do indivíduo para depois alcançar a comunidade. Ou seja, não vamos olhar para o lado querendo consertar o problema do outro, porque primeiro temos que consertar o nosso mesmo. Porque não podemos espalhar o reino de Deus, assim, eu vou fazer o reino de Deus, implantar o reino de Deus na Terra. Em mim, primeiro.
em mim primeiro. Então, acender a luz, né? E o evangelho só avançará a cada dia, um coração de cada vez. Um coração. Então, que seja você comece a trabalhar no seu coração e a gente vai conseguir rapidinho ir para onde a gente quer, mesmo que tiver com chuva e tal, porque vai estar iluminado, um vai ajudar o outro. É o reino de Deus, dos céus na terra. Né? Que senão fica muito difícil. Tá? E obrigado, gente, pela atenção. Espero que eu não tenha feito rir mais do que refletir. Tá, obrigada.